Acordada e é até um tombo maior, porque você pensa assim, nossa, mas eu estudei tanto, me preparei tanto, o que aconteceu? Será que eu estou errado? Será que tem algo errado comigo? E na verdade é que realmente, como eu comecei falando, a maternidade, ela mexe com tudo dentro de você. E aqueles pontos positivos de você, eles vão se realçar, mas aqueles pontos que não estão equilibrados, eles também vão se realçar. Realçar, você fala, vão ficar expostos. Real, e você real. vai enxergar... Real. Não existe nada dentro de você, não existe nenhum trauma mal resolvido, nada de bom, nada de ruim que existe dentro de você que resista ao choro de uma criança de 1 hora de duração. Não exista nada dentro de você que não saia pra fora diante do choro de uma criança de 1 hora de duração. Do teu filho, o teu comportamento, quem você é de verdade. Nossa. Até então você não tinha um espelho tão claro sobre você mesmo. Minha Nossa Senhora. Claro. Se controla. Até então você não tinha encontrado nenhuma outra pessoa no mundo que te espelha tanto quanto teu filho, porque teu filho ele está aprendendo com você, ele está te olhando, te observando, e ele está aprendendo a ser pessoa com você. Então ele vai refletir o teu comportamento, aquilo. Ou você percebe aquilo e se É a plateia mais branca do Brasil, né? trabalha e muda e surfa na maternidade, ou você sofre pra caramba. Então, pra mim, a maternidade você sofre pra caramba. Acho que essa dualidade não é bem assim, né? E você trabalha e muda e surfa. Sim, você trabalha e muda, é necessário, de fato. Você, cuidando de uma criança, você de fato é confrontado com quem você de fato é. E isso é cabuloso. E aí é trabalho. Agora, ou você trabalha ou você sofre? Não. Às vezes trabalhar é o sofrimento também. Mas acho que é um sofrer mais inteligente. Ou pelo menos mais produtivo. Ou um sofrer que acompanha o movimento de ir para frente, sabe? Agora essa dualidade, ou você trabalha ou você sofre, tô trabalhando, continuo sofrendo. Na maternidade você sofre pra caramba. Meu problema é um dos meus problemas é essa promessa de tipo assim, vá por aqui para que você sofra menos. Sofrer não é heróico. Quando eu puder não sofrer, eu gostaria muito de não sofrer. Mas esse caminho não me parece muito lógico, assim, de tipo, trabalhar em si mesmo para não sofrer. Sei lá, eu acho essa uma promessa, não sei se eu uso desonesta aqui, eu acho que é só ilusória mesmo. Acho que é ilusória. Porque o que é que tá de fato te fazendo sofrer? É simplesmente a pessoa que você é sendo confrontada ali pela sua criança? Ou 1 milhão de outras coisas? O fato de você cuidar de uma criança sozinha, não ter apoio de ninguém, não ter um pai presente, não ter uma realidade que coopere com o que você quer oferecer pra sua criança, enfim, sei lá. Doutora Januzzi não exclui nenhuma realidade. Acontece é que a uruguaia, ela exclui mães solo, mães atípicas, mães com baixa renda, etc. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que existe um modelo ideal de mãe que vai ouvir tudo que ela tem a dizer e vai se enquadrar perfeitamente. Agora, quem é essa mãe, né? É plateia mais padrão possível, todas, de cabelinho até igual. É real. Tem vem vindo loira e fica mais loira. 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 Para mim, a maternidade não me pegou desprevenida. Eu tinha todas as ferramentas. O que me pegou desprevenida foi esse puxão de tapete que acontece, esteja preparada ou não. Tem mais que tem a ilusão de que a preparação não vai ter... Você vai ser perfeita. Não, eu já estudei tanto que não vou cair. Você vai cair, filha. Seja bem-vinda à maternidade. Só se você for um ser humano perfeito, sem erro, sem nada para evoluir, que esse puxão de tapete não vai acontecer com você. Mas não conheço ninguém assim. Eu odeio essa frase com todas as minhas forças. Seja bem-vinda à maternidade. Eu acho condescendente, eu acho inútil. Acho improdutiva, eu acho cruel, eu acho... Não acolhe ninguém. Você tá dizendo pra uma pessoa... Quer dizer, não necessariamente é isso que ela está dizendo especificamente. Mas a gente tem que dizer pra uma pessoa, acolha a sua criança. Mas no seu discurso você não acolhe a pessoa que você está dizendo para acolher a criança. Pô, que tal acolher a mãe? E isso ser parte da forma de ensinar a mãe a acolher a criança. Agora, bem-vinda à maternidade. Ah, você não sabia que você ia sofrer pra caralho? Que ia puxar o seu tapete? Que você ia... Enfim... Pra quê? E eu conheço bastante gente, então me parece que isso não vai acontecer. Então o que aconteceu comigo foi isso, de repente me ver lá quando meu filho tinha 2 anos de idade, me ver com minhas fraquezas, com meus medos, com meus traumas, com tudo exposto, e não só exposto e transmitido para outro ser humano, que estava manifestando ali, no comportamento dele. Eu fiquei, como meu sonho era ser mãe, eu não me conformei com viver essa maternidade caótica. Para mim, bater no meu filho doía mais para mim do que, assim, era algo... Mas eu não conseguia me controlar. Explodia, era tomada por aquela energia intensa, não trabalhada. Então, eu não descansei, viajei por muitos países, conheci muitas escolas, eu andava à procura de uma luz. Legal, ela falando sobre o estudo dela.
onde ela foi buscar estudo. Legal. Gostaria que ela falasse quais escolas, quais as linhas de estudo dessas escolas. Alguém que me falasse, olha, vem por aqui, filha. Não encontrei. Então, Não tinha como isso ter sido mais perfeito. Claramente não encontrou. Desculpa. Alfinetei. mas parece que em toda a minha caminhada, assim, minha busca, que eu viajei, conheci escolas, conversei com pessoas, Cara, viajei, conheci escolas, tudo mais. Não, deixa. psicólogos, isso, aquilo, alguém que me ajudasse a dar conta daquilo, porque para mim, viver a maternidade dessa forma não era viável. Mesmo que tinha se passado já 5, 6, 7 anos. Mas sim, essa lógica é maravilhosa, é perfeito. Ela estava batendo nos filhos dela e ela não estava mais conseguindo lidar com isso. Ela não queria fazer isso, ela queria mudar esse comportamento. Que massa. Que bom. E aí, a gente viu isso também até no textinho do LinkedIn dela. Ela chama isso de maternidade caótica. E se eu não me engano, ela se comunica assim também com as mães para quem ela vende curso. O nome é maternidade caótica. E aí ela diz, eu consegui reverter a minha maternidade. A galera no Instagram ficou zoando essa expressão de reverter a maternidade. Mas é porque o texto também, eu peguei só um recorte, né? Não tinha o texto inteiro. Mas ela quer dizer isso. Pelo que eu consegui entender. Era uma maternidade caótica e ela conseguiu reverter para uma maternidade que ela se orgulhasse, ou o que quer que seja. Ou que não colocasse ela num estado de estresse tão absurdo ao ponto de explodir com as crianças dela. Vamos assistir mais? Eu tô parando muito, né? Tô parando muito. Eu sabia que se eu queria ter mais filhos, aquilo não era suportável para mim, não era uma vida para mim, aquilo. E pros filhos, eu né? me vi quase que me arrependendo de ser mãe. Aquilo foi forte demais, assim. Era meu sonho, eu estava, de repente, quase me arrependendo daquele sonho. Então, acho que a minha falta, a minha não desistência, a minha não conformismo, foi o que me fez encontrar a saída. E a saída nada mais foi que mudar entrar. a si própria, Parar de botar a culpa no meu mudar filho. o adulto para mudar. Claro, porque estava tudo pronto ali. Era tipo, o meu filho era com temperamento forte, ele me tira do sério. O meu muito marido... mais fácil culpar os outros, né? Eu não sei, eu tô com uma dificuldade de dentro de casa. Ou a personalidade da criança, diagnósticos muitos que andam dando hoje em dia para criança e às vezes é uma ausência. Falta de educação, falta de presença, falta de... Ou você culpa a falta de rede de apoio, ou o marido ausente, ou então é o filho, alguém você culpa. Começou, né? É porque às vezes essa é a culpa mesmo, né? Bom, vamos lá. Existe algum caminho que não seja... de mim pra mim, existe alguma coisa que eu possa fazer sobre a forma como eu sou o pai da Mira e sobre como eu existo no mundo que não diga respeito simplesmente de mim para mim, que eu posso fazer? Acho que não. Eu não vou mudar o sistema, eu posso protestar, eu posso me juntar a causas, eu tenho algum papel com relação às estruturas, mas o lugar em que eu tenho absoluta agência, em que eu posso agir de fato, é comigo. Fato. Isso é fato. E se eu simplesmente me prender nos discursos sobre as estruturas para que eu não olhe para mim mesmo, eu não acho isso produtivo também. Agora, você tirar as estruturas do debate como se eles fossem simplesmente uma desculpinha, eu acho isso cruel e mentiroso também. E mentiroso. Em vez de culpar um pai ausente, você pode olhar para si mesma e perceber onde você está falhando. Cara, você soltar isso dessa forma, nossa, eu acho muito cruel, cara. Acho muito cruel. Você pegar uma pessoa, porque esse discurso não tá chegando só pra essas loira. Tá chegando pra muita gente, mais de 4 milhões de pessoas, 4 milhões e meio de pessoas. As 4 milhões e meio de pessoas que estão escutando essa discussão, tem esse perfil aqui? Não sei. Mas pelo amor de Deus, você chegar pra uma pessoa que não tem um centavo de estrutura. Novamente, o exemplo clássico. Jornada tripla de trabalho, favela, sem rede de apoio, pai ausente, onde quer que esteja o pai. E aí, não coloca na creche. Não é bom pra sua criança colocá-la na creche. 2, para de culpar os outros. Você não tem tempo de fazer cocô? Seu corpo consegue segurar o cocô. Do seu filho, não. Para de olhar em volta. Eu sei. Não tem estrutura nenhuma onde você mora. Seu filho, às vezes, tá indo pra escola e começa um tiroteio, como aconteceu 3 dias atrás. Mas, para de culpar os outros. Pensa no que você pode fazer por si mesma. Porra, esse discurso é cruel, cara. E a única... Eu culpei todo mundo. Tentei, e a pessoa que eu mais culpei foi o meu filho. Ele carregou muito peso por muitos anos. Mas existe algo de produtivo nisso que ela tá dizendo.
existe. Onde eu colocaria esse... Onde eu considero esse sentido do que ela tá dizendo? Porra, o de olhar pra minha filha e tentar pensar, ela não está me gerando dificuldades, ela está passando por dificuldades. Às vezes isso dá uma alinhada na minha cabeça quando eu vou, muitas vezes, pro sentido da vingança. De tipo, caralho, essa menina, ela está agindo ativamente para me tirar do sério. Talvez seguir por esse caminho aqui não seja muito bom. Talvez não seja muito bom. Em vez disso, talvez eu possa tentar olhar pra ela como uma pessoa que está sentindo coisas que não consegue lidar. E aí isso reverbera, ou melhor, isso se expressa de forma que eu considero como agressiva, que eu considero como desrespeitosa, que eu considero como mal educada, ou o que quer que seja. E falta de responsabilidade. Por isso que eu digo que a maternidade, ela é o trabalho interno maior que você pode viver nessa vida, porque é sobre você, não é sobre teu filho, não é a criança. Se aquela criança não me obedece, e eu penso assim, ela é difícil, por isso não me obedece, mas ela te obedece, então de quem é o problema? Porque aquela criança... Meu Deus, sim, porque adultos acham que tudo é sobre eles. Porque quando esses adultos eram crianças, nunca era sobre elas, era sobre os adultos. Então se você entra num avião e você vê que na fileira da frente tem uma criança em desespero, um bebê em desespero, chorando pra cacete, você não para pra pensar, você não considera que aquele bebê tá passando por uma pressão auricular que às vezes dói. Você não sabe se aquele bebê tem uma sinusite ou simplesmente de vivenciar aquela pressão nova, porra, é extremamente desagradável. É desagradável pra um adulto. Não vai ser desagradável pra um bebê recém-nascido? Claro que vai. Você não considera o medo da sensação, porra, de um avião voando rápido? Você não considera a dor potencial no ouvido? Você não considera os sentimentos do bebê? É como se um bebê chorando na fileira ao meu lado num avião fosse equivalente a o meu pneu furou. Algo está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Um bebê está chorando ali na frente. Pô, e se a gente só virar um pouquinho o foco e pensar... Algo está acontecendo com aquele bebê. E ainda, antes de algo estar acontecendo com você, algo está acontecendo com aquele bebê. E aí, em segundo lugar, algo está acontecendo com a mãe daquele bebê. Porque ela também está tendo que lidar com a vergonha, com saber que as pessoas em volta dela estão incomodadas, com saber que às vezes a pessoa do lado dela tá olhando feio pra ela. Com saber que pelo menos uma pessoa nesse avião vai olhar pra ela com a cara de você pode resolver essa situação? Porque nós estamos incomodados. É extremamente desagradável estar nessa posição. Extremamente. Então Esse é professor. nunca é sobre a criança, né? Não é sobre a criança. Então essa criança vai crescer sabendo que não é sobre ela. Mas um dia será sobre ela quando ela for adulta. E aí, quando ela for adulta, novamente, não é sobre as crianças.